Bom, eu quero conversar com você sobre um assunto muito sensível. Aliás, tabu para muita gente. Eu quero falar sobre sexo, mormente sexo no casamento. Eu sei que este assunto é um assunto distorcido por muitos, exagerado por outros, evitado por tantos, mas a Bíblia trata do assunto. E eu quero conversar com você abertamente, sem qualquer constrangimento sobre o tema. Porque entendemos que o tema é tratado pelo próprio Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o ser humano com desejos legítimos, o desejo sexual, por exemplo. E este desejo não pode ser sublimado, nem desvirtuado, mas pode ser satisfeito dentro do plano estabelecido pelo próprio Deus. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 7, e nós vamos conversar francamente, abertamente com você à luz desse texto. Então, me permita começar com o verso 1, que diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma seu próprio marido. Paulo está mostrando de início aqui que não é pecado o homem optar pelo celibato, como não é pecado se o homem casar-se. O contexto aqui é que a perseguição estava atingindo a igreja, e Paulo diz que aquele que é solteiro, que administra a sua sexualidade a ponto de não viver abrasado, seria melhor que ele se abstivesse do casamento por causa das consequências de uma perseguição, de ter que fugir daqui para ali, para acolá. E ele mesmo, Paulo, lidou com isso. Todas as cidades por onde ele ia, ele era perseguido, ele era em muitos lugares preso, açoitado, e em havendo um casamento nessa conjuntura era muito mais complicado de lidar com essa realidade. Paulo está mostrando aqui que não é possível o celibato compulsório. Não é possível anular a sexualidade, sublimar a sexualidade, impor a alguém um celibato compulsório, tendo esta pessoa a sua sexualidade normal e tendo desejos, e é legítimo ter desejos. Paulo diz que é melhor casar. Ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Paulo está estabelecendo aqui o que é casamento. É a relação de um marido com a esposa, de um homem com a mulher, de um masculino com o feminino. Esse é o projeto de Deus para o casamento e para a família. Quando chega no verso 3, então Paulo entra mais especificamente no assunto, quando ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. É claro que o assunto aqui é sexo. Não podemos romantizar nem espiritualizar o texto. E é curioso que Paulo começa com o direito da mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ou seja, Deus garantiu à mulher direitos na relação conjugal e no prazer sexual. Cabe ao marido satisfazer a sua mulher. Mas por que esta ordem primeiro? E aqui é um ponto muito importante. Eu acho que você sabe que a sexualidade para o homem é uma coisa e a sexualidade para a mulher é outra coisa. O sexo para o homem é ato, o sexo para a mulher é afeto. A Marabel Morgan escreveu o livro A Mulher Total, e é um livro que toda mulher deveria ler, todo homem também. Ela diz que o sexo começa no café da manhã.
Se o marido é rude com a sua mulher, em palavras, em gestos, no começo do dia, à noite vai ter pedra no colchão. O homem não precisa de prelúdio, o homem não precisa de preparo. Ele pode acabar de ter uma discussão enorme e 5 minutos depois ele pode ter uma boa relação sexual. Ele não precisa de aquecimento porque ele pode ter uma ereção com 10 segundos e estar pronto para uma relação sexual. Se o homem não compreender a sexualidade feminina, ele vai querer ir direto ao ponto e a mulher não está preparada. Então o homem precisa conhecer a sexualidade feminina para poder atender à necessidade da sua mulher, aos direitos que a sua mulher tem garantidas pelo próprio Deus. Então o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Semelhantemente a esposa a seu marido. Ou seja, o papel do marido é satisfazer a sua mulher, o papel da mulher é satisfazer o seu marido. A sexualidade é uma bênção, é um privilégio. O sexo é santo, é puro, é bom, é deleitoso, é ordenança divina no casamento. A mesma Bíblia que proíbe o sexo fora e antes do casamento, ordena-o na relação conjugal de marido e mulher. Ou seja, o papel do marido não é satisfazer a si mesmo. O papel da mulher não é satisfazer a si mesma. A relação sexual tem o propósito de satisfazer o cônjuge, não a si mesmo. Os dois entram na relação, cada um buscando a realização do cônjuge. Não é uma gratificação egoísta, mas altruísta. O amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Quando nós vamos para o verso 4, Paulo vai avançar um pouco mais no entendimento dessa matéria. Quando ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está falando? O que Paulo está falando aqui é que você não pode usar o sexo como uma arma, porque a vítima pode ser você. Marido e mulher não podem chantagear um ao outro nesta área sexual. O marido não pode privar sua mulher da relação, como a mulher não pode privar o seu marido da relação. Não se pode usar isso como um jogo para alcançar um outro propósito. Cabe à mulher atender ao marido quando ele deseja, cabe ao marido atender a sua mulher quando ela deseja. A pergunta, portanto, é: quando é que marido e mulher devam ter uma relação de intimidade? A resposta: quando um dos dois acena que deseja a relação. E nem é preciso fazer um longo discurso. Basta um olhar e todos sabem o que está acontecendo. A chantagem sexual é um grande risco no casamento. É um grande perigo no casamento. Porque há muitas desculpas que vão se ajuntando para sonegar um ao outro esse direito e esse privilégio. É até motivo hoje de brincadeiras e até de piadas jocosas, a questão das desculpas, né? O cansaço de um, a enxaqueca do outro. E eu achei muito curioso que um colega meu, brincando nessa área, disse que comprou uma cartela de cibalena, gente, cibalena só para gente que mais de 50 anos que vai saber o que é, tá? Esse remédio acho que não tem mais na praça, não. E botou uma jarra d'água na cabeceira da cama, porque no caso, porventura, de surgir uma enxaqueca, já estava o remédio ali. É brincadeira. Mas as desculpas, às vezes, são esfarrapadas mesmo, para sonegar ao cônjuge o que ele tem direito, né? Me permita dizer isso a você. Eu li uma tese de doutorado, uma tese séria, onde o autor tratou da questão do ato sexual, o ato conjugal. E ele disse nessa tese que o melhor exercício físico que estimula todos os músculos do corpo é uma boa relação sexual.
corresponde a uma caminhada de mais de 2 quilômetros. E aí, brincando com você, se você fizer o dever de casa, você vai economizar na academia. Em vez de você ficar dando voltas no quarteirão, faça o dever de casa e você terá o seu corpo bem preparado para as atividades do seu dia. O marido conceda à mulher o que lhe é devido. Semelhantemente, o marido à sua mulher. Então, na sexualidade, conforme Deus ensina na sua palavra, é a mutualidade de direitos. Não tem espaço para o egoísmo. Sim, há todo espaço para o altruísmo na relação sexual. Mas o verso 5 é mais claro ainda, quando Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro. Veja você que a Bíblia proíbe, condena o sexo antes do casamento. É fornicação. E quem entra por esse caminho está debaixo da ira de Deus. É só você consultar lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Nessa sociedade que acha que namorar é ir para a cama, nessa sociedade permissiva que um jovem, uma moça e um rapaz ir para o casamento virgens é motivo de chacota, nessa sociedade que não tem mais regras e nem princípios, arrancaram-se todos os marcos, é preciso voltar e dizer que sexo é legítimo dentro das balizas do casamento e não antes dele. Mas também o sexo é proibido fora do casamento. A Bíblia chama isso de adultério. E está lá em Provérbios 6,32, que só aqueles que querem se destruir cometem esta loucura. Então o sexo é como as águas de um rio. Dentro do leito ele leva vida, leva prosperidade, leva fartura. Mas se o rio transborda para fora do leito, ele provoca acidentes, desastres, inundações, arrastando casas, matando pessoas, trazendo grandes prejuízos e tragédias. O sexo é uma bênção, mas dentro do projeto estabelecido por Deus. Fora desse projeto de Deus, ele traz culpa, ele traz angústia, ele traz pesar, ele traz sofrimento, ele traz desespero. Então, a ordem é: não vos priveis um ao outro. Então, entenda isso. O sexo antes do casamento é proibido, é pecado. O sexo fora do casamento é proibido, é pecado. Mas o sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. É uma desobediência, é uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Não vos priveis um ao outro. Aí Paulo abre uma cláusula de exceção, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos entender aqui. A abstenção sexual entre marido e mulher precisa ser periódica, não por longo tempo, e não por qualquer motivo, para dedicarem-se à oração. À oração. E a única vez que a Bíblia diz não ore muito tempo também não. E novamente vos ajuntardes. Por quê? Porque pode existir desculpas espirituais para sonegar um ao outro o direito e o privilégio da relação sexual. Me permitam a ilustração. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral e entrou um casal já dos seus 60 anos. E disseram assim: olha, nós viemos aqui porque queremos frequentar esta igreja. E eu disse: vocês são muito bem-vindos. E a senhora disse assim: bom, mas eu só preciso saber que nós temos 20 anos que não temos relação sexual. Entramos nesse acordo. E eu observando a fala deles, depois disso, olha, com todo respeito, na época eu era muito jovem,
Eu disse, vocês têm idade para serem meus pais, mas vocês estão errados. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, eles estão certos. Ananias e Safira também estavam de acordo, eles estavam errados. O que a Bíblia ensina é que a abstenção sexual precisa ser de fato consensual entre marido e mulher, por uma razão específica para dedicar a oração. E não é para ficar toda a vida também longe um do outro, sexualmente falando. E novamente vos ajuntardes. Então preste bem atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando ele trata da matéria, coloca uma palavra aí que é a chave hermenêutica do texto. Ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Por que ele coloca o talvez? Por quê? Já que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Por que coloca o talvez? Então, me permita aqui. Eu vou tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Eu vou ler sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Ou seja, se você tira o talvez, se os dois estão de acordo, está tudo bem. Está tudo bem. Não se questiona isso. Mas Paulo, cuidadosamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, coloca o talvez, salvo talvez, para que nenhum nem outro caia neste enredo, neste engano, neste laço, nessa armadilha de privar o cônjuge do direito que ele tem. O marido conceda à mulher o que lhe é devido, semelhantemente a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. É direito, garantido pelo próprio Deus. Diríamos nós hoje, é cláusula pétrea, não se pode mexer. Então você quer orar, você quer dedicar a oração, você tem todo o direito, mas isso de acordo um com o outro, conversando um com o outro. Mas novamente ajuntar. Por quê? Para que Satanás não tente por causa da incontinência. Satanás está olhando esse cenário todo. E ele é tentador. E se o marido não tem o que ele tem direito, se a mulher não tem o que ela tem direito, se um está privando ao outro da relação sexual, Satanás entra na jogada. E bota uma pessoa na linha. Sedutora, sedutor. E aí a relação vai enfrentar um grande esbarro de uma traição, de uma relação fora do casamento, que vai ser um desgosto, vai ser um pesar, vai ser uma culpa, vai ser uma tristeza, vai ser uma tragédia. Deus é sábio, Deus criou a gente, Deus nos conhece, Deus sabe dos perigos que se corre. E a Bíblia está orientando como é que marido e mulher devam se comportar e agirem dentro desta matéria, com este assunto. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu tenho aconselhado e tenho recebido tantas pessoas, e recebo cartas, e-mails, WhatsApps constantemente, de reclamações nessa área. Quando a esposa esfriou com o marido, e ele procura e ela diz, não, eu estou cansada, estou com dor de cabeça, não quero agora, não estou com vontade. E vice-versa, a mulher procura o marido e ele dá desculpa. E ele dá desculpa, e ele dá desculpa. E o que vai acontecer? O diabo Satanás bota uma pessoa na linha. E aí a consequência vai ser trágica. E aí o casal vai sofrer. Então, preste atenção nisso. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus instituiu o casamento. Deus mostra que esta relação precisa ser pura e ser santa. Por exemplo, lá em Hebreus 13:4 está escrito assim, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento é digno de honra. Na nossa sociedade que está confundindo as coisas, bagunçando as coisas, botando as coisas pelo avesso de ponta cabeça,
O casamento é uma instituição divina entre um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é digno de honra. Até Jesus voltar, vai ter casamento, porque é uma instituição divina e o homem não pode destruir o que Deus faz. Mas está escrito, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito, na língua portuguesa, é cama. É um sinônimo de cama, leito. Mas a palavra no grego não é cama. A palavra no grego lá é koité, é coito, é relação sexual. Até porque no mundo da mobilidade de hoje, você hoje está dormindo nessa cama, amanhã naquela outra cama, no outro dia na outra cama, você já se hospedou em tantos lugares, em tantas casas, em tantos hotéis, e você não tem a garantia de que aquele leito ali é um leito puro, sem mácula. Você não sabe se a noite passada foi um devasso que dormiu naquela cama. Então, claro que o autor aos Hebreus não está falando da cama, está falando da relação sexual, que precisa ser pura. E aqui tem um ponto muito importante. Com o advento da internet, das mídias sociais, no toque de um dedo você pode acessar um site pornográfico. E a estatística prova, tristemente, que 60% dos homens, num momento ou no outro, tiveram algum envolvimento com pornografia. Que 43% das mulheres, num momento ou no outro, tiveram algum envolvimento com pornografia. E pornografia é um vício que destrói a mente, que destrói a alma, que adoece a sexualidade. Porque a pessoa começa a encharcar a mente dela de tantas cenas de impureza, de maluquice nessa área, que daqui a pouco ela vira dependente. É como uma dose de cocaína, a dose de ontem não serve para hoje mais. E a pessoa vai vivendo essa fantasia sexual e vai se corrompendo e se enlameando com essa impureza sexual. E pior, se ela é casada, ela vai querer importar essas práticas nefastas para dentro do leito conjugal. E a Bíblia diz que digno de honra de todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Em outras palavras, você não precisa de nenhuma película pornográfica para estimular a sexualidade. O seu corpo é todo ele sensível à sexualidade. Vocês não precisam de nenhuma cena externa ao leito conjugal para terem uma boa relação íntima. Aliás, está provado estatisticamente que os casais que têm uma vida sexual pura são os mais felizes na vida sexual. Me permita contar-lhe uma experiência. Eu estava morando nos Estados Unidos no ano 2000, 2001. Eu recebo um telefonema anônimo de uma senhora, jovem senhora, que me disse assim: Pastor Hernandes, eu estou vivendo um drama, preciso de ajuda, de socorro. Eu perguntei: o que a senhora está vivendo? Ela disse: o meu marido é viciado em pornografia. E ele está no fundo do poço, no mais alto grau de degradação. E agora ele está me chantageando, porque quer que eu me deite com um amigo dele que frequenta a nossa casa, para ter uma relação sexual com um amigo dele, para ele assistir a cena. Isso é o fundo do poço mesmo, de depravação, de decadência moral. E ela me disse: pastor, o problema é que esse amigo é mais jovem e mais belo do que o meu marido. Já não aguento mais de tanta pressão. O que eu faço? Eu respondi para ela ao telefone: confronte o seu marido. Se ele não se arrepender e não mudar, divorcie-se do seu marido. Abandone o seu marido. Eu disse para ela: é melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você ceder aos caprichos e fantasias do seu marido, você vira uma prostituta. Você destrói a você mesma. 6 meses depois, eu estava pregando a 2.000 quilômetros de onde eu morava.
Eu estou à porta, cumprimentando as pessoas, e aproxima-se de mim, estende a mão para mim, uma jovem senhora, muito bonita, por sinal, e disse: pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre aquele assunto tal. E eu perguntei: e aí, o que aconteceu? Ela me disse: eu confrontei meu marido. Louvado seja Deus. Ele se arrependeu. Ele mudou a conduta dele. E Deus salvou o nosso casamento. Hoje, você escuta na internet conselheiros que nem cristãos são, dizendo o seguinte: a pornografia traz muitos males a um solteiro e a um casado, a uma solteira e uma casada. Esse vício é pernicioso, ele é devastador, ele destrói a mente, ele adoece a relação conjugal. Porque tem muitas pessoas que são viciadas quando solteiras e acham que depois que casarem não vai ter mais problema, não vai ter mais, esse vício não vai mais existir. Bobagem, vai existir sim. A pessoa se torna escrava. Ela está casada e em vez de ter uma relação natural, normal, ela vai querer se abastecer desse esgoto da pornografia. Então, preste atenção nisso. Deixa eu ilustrar de novo para você compreender melhor esse assunto. E até é engraçada essa ilustração. Houve uma greve dos garis em Nova York. Uma semana sem recolher lixo. A cidade toda ficou muito suja. Um cidadão, querendo brincar um pouco com a cena de tanta sujeira na rua e na própria casa, porque não se recolhia lixo, ele resolveu pegar todo o lixo da casa dele, botar numa grande caixa, fechar a caixa, botar um papel celofane bonito, um laço vermelho bonito, colocou no porta-mala do seu carro, deixou o porta-mala aberto, numa esquina estratégica. E as pessoas passavam, olhavam, paqueravam a caixa, mas ficavam com medo e iam embora. Outro passava, olhava, flertava com a caixa, mas ficava com medo e ia embora. Aí passou um espertalhão, olhou a caixa, tão convidativa, porta-mala aberto, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém olhando, observando, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou em casa e abriu, era lixo. Era lixo. E lixo cheira mal. E lixo estraga o ambiente. É impossível conviver saudavelmente com o lixo. Tem muita gente levando lixo para casa. Tem muita gente colocando coisa imunda diante dos seus olhos. E isso destrói a vida, a mente, o casamento. Mas antes de eu terminar, eu gostaria de abordar um outro assunto aqui dentro da sexualidade, à luz da Bíblia, que não é tratado com frequência na literatura. E é da mais alta importância entender. Sabe por quê? Os casais não conversam sobre sexo. Eles convivem juntos, eles dormem na mesma cama, eles moram debaixo do mesmo teto. Marido e mulher têm relação ano após ano, década após década, mas eles não conversam sobre o assunto. Então, o assunto que eu quero tratar agora, para terminar a minha fala, é sobre frequência sexual. Cada pessoa tem uma frequência diferente. Cada pessoa é única no universo. Deus criou e jogou a forma fora. Há pessoas que são hiperativas sexualmente e há outras pessoas que não são hiperativas sexualmente. Há algumas pessoas que querem ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados. Há outras que 2 vezes por semana já é o suficiente. Estão plenamente satisfeitas. Tem gente que sexo vai lá para o número 1 do topo da lista, para outros fica lá em 10º lugar. O problema é que essas pessoas se casam, uma casa, por exemplo, uma hiperativa sexualmente se casa com aqui para o sexo é bom, mas não é aquela brastemp toda, e eles se casam e não conversam com o outro. E um quer de mais, o outro quer de menos. Então eu vou ilustrar para você entender. Um dia chegou no meu gabinete um casal
que eu tinha feito o casamento. Já tinham 15 anos de casados e estavam se separando. E os dois estavam muito estressados um com o outro. E vieram juntos. E o marido disse assim: pastor, eu estou me divorciando e vim avisar o senhor que o senhor fez o nosso casamento. Estou me divorciando porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu na mesma altura. E eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Eu brinquei com os dois, falei, bom, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Mas me permita conhecer um pouco melhor a história de vocês. O problema é que esse homem era hiperativo sexualmente, queria ter sexo todo dia. Ela se satisfazia muito bem com 2 relações por semana, mas não conversavam, não se conheciam. Qual a conclusão que ele estava chegando? Minha mulher não gosta de mim. Ela não se atrai mais por mim. Talvez ela tenha aí atração por outra pessoa, porque comigo não é, porque ela não me procura. Qual era a conclusão que a mulher estava chegando? Meu marido não gosta de mim. Ele gosta do meu corpo, para satisfazer a necessidade dele. Como uma mulher disse para mim certa feita, pastor, o meu marido só gosta da casca. E os dois estavam então estressados. Então o que eu fiz? Eu fui brincando com você e ensinar o casal a fazer conta. Fazer conta. Eu perguntei para ele assim, fulano, você então quer ter 7 vezes na semana, é isso? É isso, pastor. Resolve a minha vida. E eu perguntei, e você, filha, 2 vezes por semana é o que você quer? Tá ótimo, para mim tá, a cereja no bolo tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta aqui. 7 mais 2 dá 9. Divide por 2, dá 4,5. Vamos suspender essa média para 5 e não vamos falar mais nisso. O casal está junto até hoje. Lição, dá uma melhorada na média. Dá uma melhorada na média. O sexo é uma bênção. É puro, é santo, é deleitoso e é ordenança divina para o marido e a mulher no leito conjugal sem mácula. Em outras palavras, a sexualidade hoje tem sido motivo de muitas tensões no casamento. Há muitos casais hoje que estão se separando exatamente por causa do leito conjugal. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui, porque Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem princípios que, se observados e seguidos, vão nos trazer plenitude e alegria. Então, é preciso que você estude a Bíblia sobre esse assunto, leia um bom livro sobre esse assunto, converse sem tabus sobre este assunto, e dentro das balizas da palavra de Deus, você pode ser feliz, muito feliz. É preciso dizer aqui outra coisa, está me vindo à mente aqui agora, e é preciso tocar nesse assunto. É que muita gente defende a tese de que marido e mulher, entre 4 paredes, vale tudo. Vale tudo. E os defensores dessa ideia são aqueles que querem defender a ideia do sexo anal, ou do sexo grupal, ou até do uso da pornografia. Isso não é verdade. Não é verdade que marido e mulher, entre 4 paredes, vale tudo. Deus nos criou com sabedoria. Cada órgão do nosso corpo tem sua função específica e definida. Cientificamente, clinicamente falando, o sexo anal é uma agressão e é uma violência. Uma violência. Você não pode usar um órgão excretor para ser um órgão de penetração. Isso é uma agressão, isso é uma perversão, isso é sodomia, diz a Bíblia. Então, volto ao texto para concluir de Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Se nós obedecermos a Deus, nós seremos felizes, muito felizes. Eu espero que esta mensagem aqui, aberta, franca, de coração, aberto para você, possa ter abençoado a sua vida, possa ter orientado a sua vida
e possa servir de grande benefício para o seu casamento. Deus abençoe a você, marido. Deus abençoe a você, mulher. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe. gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Che confusione.